Olá pessoal, ainda estou aqui nas minhas férias, então não liguei muito aí para precariedade aqui do meu vídeo, tá? Mas eu quis vir dar uma palavrinha com vocês aqui sobre o tema que eu selecionei aí para conversar um pouco essa semana, que são os cargos de procurador do trabalho e procurador da República. Esses requisitos para o cargo de procurador do trabalho e procurador-geral da República são bastante exigidos no concurso, por isso que eu selecionei esse tema aí especialmente para vocês, tá bom? Então, em primeiro lugar, não sei se todos sabem, então eu vou começar aí do básico, tá? Nós temos o Ministério Público da União, que ele é dividido em 4 ramos, segundo prevê a Constituição Federal. Ele é dividido em Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então nós temos aí 4 ramos. O MPU, ele é chefiado pelo Procurador-Geral da República. Então nós temos uma chefia própria entre todos esses ramos do Ministério Público da União. Dentre essa chefia própria, o PGR, ele cumula a chefia também do Ministério Público Federal. Então o Ministério Público Federal é chefiado também pelo Procurador-Geral da República. Além disso, nós temos as chefias próprias em cada um dos ramos. No caso do MPT, o Procurador-Geral do Trabalho, e no caso do Ministério Público Militar, Procurador-Geral de Justiça Militar, e no caso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Procurador-Geral do Distrito Federal e Territórios, tá bom? Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, tá bom? Pois bem, e quais as diferenças, quais as peculiaridades que geram bastante confusão entre a forma de nomeação, os requisitos para o cargo de Procurador-Geral do Trabalho e do Procurador-Geral da República? Pois bem, em primeiro lugar, o critério quanto à nomeação. O PGR, ele é nomeado pelo Presidente da República. O PGT é nomeado pelo próprio Procurador-Geral da República. Então, o critério de nomeação é diferenciado. Além disso, o PGR, ele é nomeado dentre os integrantes da carreira, e a lei não diz qual carreira. Então, se entende que é a carreira do Ministério Público da União, de modo que ele pode ser nomeado dentre qualquer dos integrantes do Ministério Público da União, maiores de 35 anos, tá bom? Então eu mesmo poderia receber uma ligação do Presidente da República e ser nomeado Procurador-Geral da República, tá bom? Já tenho mais de 35 anos e sou membro da carreira do MPU, tá bom? Então esse é o critério, muito embora se discuta se esse é o critério razoável ou não, porque como o PGR, ele chefia também o MPF, se defende que ele deveria ser oriundo do MPF. No entanto, a lei não cria esse requisito de que ele seja oriundo do Ministério Público Federal. Inclusive, a proposta de emenda constitucional no sentido de que ele seja, sim, membro do MPF. Mas não existe, tá? Muito embora a praxe seja a nomeação de um membro do Ministério Público Federal, tá? Bom, já no MPT, a nomeação, então o Procurador-Geral do Trabalho é nomeado pelo PGR e o PGR é nomeado pelo Presidente da República. Então nós temos esse critério de nomeação, nós temos esse critério da idade, em que ambos os casos tem que ser maior de 35 anos, devem ser integrantes da carreira, no caso do PGR, de qualquer das carreiras do MPU, e no caso com essa peculiaridade, com essa discussão a respeito de se seria ou não cargo exclusivo dos membros do Ministério Federal, e no MPT qualquer dos membros da carreira em atividade, no caso do MPT. Então pode ser qualquer dos membros da carreira em atividade com mais de 5 anos na carreira, tá? Então no caso do MPT, no PGT, com mais de 5 anos na carreira. Existe uma exceção, que um membro com mais de 2 anos na carreira, no caso do PGT, também pode ser nomeado, desde que não tenham mais membros com mais de 5 anos, outros membros com mais de 5 anos interessados na nomeação, tá bom? Bom, no caso do PGR não há esse requisito, então um membro que ingressar na carreira, que ingressou ontem na carreira pode ser nomeado PGR, tá? Não há esse requisito temporal de anos na carreira para nomeação. Bom,
O PGR ele será nomeado após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, tá? O PGT não passa, a aprovação do PGT não passa pelo crivo do Senado, passa pelo crivo do Colégio de Procuradores. Então o Colégio de Procuradores, mediante voto plurinominal facultativo e secreto, formará uma lista tríplice para a nomeação pelo Procurador-Geral da República. Então vejam, apesar da gente ouvir muito aí na imprensa, a lista para PGR, enfim, essa lista que existe para PGR, ela é não oficial, tá? Ela não está prevista em lei, ela não é uma lista normativa, é uma lista que é feita por uma associação dos procuradores da República e que é encaminhada ao presidente da República, que pode ou não segui-la, porque não há esse requisito previsto em lei. No caso do MPT, há o requisito legal, há previsão expressa em lei, no sentido de que será formada uma lista tríplice pelo Colégio de Procuradores, então 3 nomes, essa lista é encaminhada para o PGR, e o PGR escolhe um desses 3 nomes para o cargo de Procurador-Geral do Trabalho, tá bom? Ambos os cargos têm 2 anos de mandato, tá? Então PGT e PGR possuem 2 anos de mandato. Além disso, no caso do PGR, não há limites para recondução. A Constituição e a lei prevêem que será admitida a recondução, então não há limites. No caso do PGT há limite, porque a lei complementar 75 prevê que o PGT ele terá um mandato de 2 anos, admitida uma recondução, desculpem. Então o PGT ele tem a possibilidade de ser reconduzido uma única vez, enquanto o PGR pode ser reconduzido mais de uma vez, tá? O comum é que o PGR seja reconduzido apenas uma vez, né? Mas já houve PGR reconduzido mais de uma vez, tá? Para que vocês saibam, então não é um requisito legal uma única recondução para PGR, mas para PGT é admitida uma única recondução. Por fim, uma última particularidade que eu gostaria de destacar aqui para vocês nesse vídeo é que, quanto à destituição, a destituição do PGR ela depende de aprovação também da maioria absoluta do Senado. Então, ao PGR se aplica aí o princípio da simetria, de modo que o mesmo critério para nomeação, que é a aprovação do Senado pela maioria absoluta do Senado, a destituição deve observar esse mesmo critério, ou seja, aprovação também da maioria absoluta do Senado Federal. No caso do PGT, não. A destituição não depende do Colégio de Procuradores, depende do Conselho Superior do MPT. Então, para a destituição do PGT, o Conselho Superior do MPT deliberará por voto da maioria de 2/3 em voto secreto. Então, 2/3 dos membros devem aprovar sua destituição em voto secreto, tá bom? Então essas eram as diferenças que eu gostaria de apontar para vocês entre os requisitos para nomeação e destituição nos cargos de Procurador-Geral da República e Procurador-Geral do Trabalho. Se gostou, curte aí por favor o vídeo, que isso vai nos ajudar a manter esse trabalho, e siga a nossa página para receber sempre em primeira mão esses vídeos, tá bom? Um grande abraço a todos e até mais.